Olá pessoal, boa noite. Nós estamos aqui mais uma vez para os nossos 15 minutos, esse tempo de reflexão, um tempo para sermos trabalhados por Deus, para sermos envolvidos com a direção de Deus, aquilo que Deus tem para acrescentar na nossa vida. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de perdão. Mas eu não quero falar com vocês a respeito do perdão e a necessidade que você tem de perdoar para você mesmo, ou seja, aquela disposição sua, aquele desejo seu, aquela iniciativa sua de perdoar e trazer realmente isso por si só um benefício para a sua vida. Mas eu quero relacionar isso com a outra pessoa, com a pessoa que te feriu, com a situação em que envolveu uma outra pessoa e o quanto que isso pode ser uma barreira para Deus abençoar a sua vida. Eu quero ler um versículo aqui com vocês na segunda carta de Paulo a Timóteo, onde ele diz assim, no capítulo 4, versículo 11: Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Se você lembrar, essa carta é uma dos momentos finais, dos textos finais de Paulo, onde ele reconhece um pouco da história, um pouco daquilo que Deus fez através da vida dele, da disposição dele para o ministério, e ele, nesse tom ainda de lamento, ele fala da companhia de Lucas com ele, mas ele pede aqui nesse texto, ele fala em especial para trazer Marcos para estar com ele, porque Marcos era útil no ministério. É fato que Paulo, até os últimos instantes, tinha o coração dele totalmente voltado para o ministério. Tudo aquilo que ele fazia com um desejo de cumprir um chamado, de estar caminhando segundo uma orientação de Deus, segundo o chamado do Senhor Jesus, desde o momento da sua conversão. Mas quando ele fala aqui de Marcos, ele está falando de uma pessoa especial, de uma pessoa que teve uma história com ele, que teve uma caminhada com ele. Se nós olharmos o início do ministério de Paulo, nós vamos ver alguns momentos, aí junto com Barnabé, também junto com Pedro, nós vamos ver alguns momentos em que Marcos estava junto e outros momentos em que Marcos foi uma pessoa deixada de lado por Paulo. Houve um desentendimento com Paulo e ele então se afasta de Marcos e nitidamente pelo próprio Evangelho, que faz questão de contar as verdades, não esconde as verdades, nitidamente eles ficaram separados. Mas quando nós olhamos agora no final, nós estamos vendo Paulo valorizando o ministério de Marcos, valorizando a companhia de Marcos e chamando Marcos para estar junto. Ou seja, num dado momento que também não mostra para nós com detalhes, eles se reconciliaram e eles passaram a estar juntos. Eles passaram a valorizar aquilo que eles tinham de igual e não valorizar aquilo que eles tinham de diferente. Quando nós somos magoados, somos feridos pelas pessoas, nós temos essa tendência de supervalorizar as coisas que são ruins e deixar as coisas boas, a nossa identidade, a nossa amizade de lado. Às vezes nós sacrificamos a nossa amizade, que tem um preço tão alto, que é tão preciosa, por situações pequenas. Mesmo que elas tenham nos ferido, mesmo que tenham nos machucado bastante, ainda são pequenas perto do poder de uma amizade, da capacidade que uma amizade tem de nos abençoar. E nós estamos falando durante essa semana, na verdade desde domingo, no culto, nós estamos falando sobre eliminar algumas barreiras para sermos trabalhados pela palavra de Deus, pela verdade de Deus. E ter uma ruga, uma dificuldade, uma separação com pessoas nos impede de sermos abençoados por Deus através dessas pessoas. Sabemos que Deus usa relacionamentos como ferramentas para nos tratar, para trabalhar em nós e até mesmo para nos abençoar. E quando nós simplesmente eliminamos pessoas das nossas vidas, nós estamos impedindo Deus de trabalhar nas nossas vidas através dessas pessoas. Pessoas que se em algum momento elas nos machucaram porque realmente elas são especiais, porque elas são importantes para nós. Vale então a gente considerar o quanto que nós podemos e devemos perdoar essas pessoas. O quanto que nós podemos deixar de lado todas as situações que nos feriram. Afinal, nós não temos a certeza absoluta que a gente tinha razão em todas as situações. Existe a ótica das outras pessoas também. Existe a forma dos outros ver. Existe o sentimento dos outros, a necessidade dos outros, o momento das outras pessoas. E quando então nós colocamos isso tudo junto e nos separamos dessas pessoas, nós estamos desvalorizando a possibilidade de termos um relacionamento construtivo com aquela pessoa. A lição para nós, então, nessa noite é considerar o quanto que nós podemos restaurar relacionamentos. Porque se nós, em algum momento, nós
por trauma ou por preconceito nós nos afastamos das pessoas, nós temos a tendência de nos tornar arrogantes. Nós temos a tendência de endurecer o nosso coração porque nós nos achamos melhores do que as outras pessoas. E aí pense comigo, se esse é o coração perfeito para Deus trabalhar, se esse é o coração pronto para Deus trabalhar, na verdade esse é o coração endurecido, esse é o coração de pedra, esse é o coração duro onde a palavra não entra. E mesmo que não seja uma palavra vinda através daquela pessoa, de uma certa forma você está endurecendo o seu coração. Amolecer o coração, quebrantar o coração e voltar a ter relacionamento com pessoas como essa que te feriram é uma disposição para deixar Deus trabalhar na sua vida. É uma decisão de se render diante de Deus. Afinal, Deus espera que a gente tenha paz com todos, que a gente cultive a paz com todas as pessoas, que a gente possa desenvolver realmente essa paz. Então nós podemos considerar os relacionamentos. Se nós tivermos relacionamentos superficiais, com medo de nos aprofundar, com medo de sofrer novamente, o quanto que esses relacionamentos superficiais falarão conosco? O quanto que eles poderão realmente trabalhar na nossa vida? E quanto que nós sabemos realmente o que pensa, o que sente, o que esperam as outras pessoas? Se relacionamentos são superficiais, eles não podem aprofundar no nosso coração e nos trazer, então, uma intimidade com essas pessoas, uma unidade com essas pessoas. Nós podemos, então, começar a investir em aprofundar relacionamentos. Existe um risco? Sem dúvida que existe um risco. Mas é melhor nós arriscarmos, estarmos juntos e, eventualmente, nós temos alguma frustração e podemos tratar as frustrações e podemos perdoar e ser perdoado e podemos orar junto e podemos reconhecer os nossos erros e podemos voltar a nos abraçar e nos reconciliar do que nós simplesmente perdemos tudo isso. Simplesmente deixarmos de viver tudo isso porque nós estamos distantes das pessoas. Não descarta quem feriu você. Não joga fora quem feriu você. Perdoa essa pessoa, você pode viver muito melhor. A chance de você ser mais feliz, a chance de você viver melhor é muito maior. Eu quero convidar você, então, a olhar para dentro do seu coração e para fora do seu coração, que cobre o seu coração. E ver se por acaso não existem situações como essa. Não existem pessoas que foram esquecidas por você, que foram ignoradas por você, que foram deixadas de lado. Não estou dizendo se você tinha ou não tinha razão na discussão, mas eu posso dizer claramente para você, você está perdendo. Você está perdendo uma grande oportunidade. Deixe se aprofundar em relacionamentos, deixe se aprofundar em amor, deixe se aprofundar nas amizades. Deus abençoará muito a sua vida. Amém? Ore comigo, feche seus olhos. Pai eterno, nós reconhecemos, ó Deus, que o Senhor colocou pessoas ao nosso lado para nos abençoar. Sabemos, ó Deus, que pessoas também estão ao nosso lado para trabalhar nas nossas vidas, porque assim se afia o ferro. Como diz a Tua Palavra, é esse contato, esse atrito um com o outro, que muitas vezes nós somos moldados. Quantos amigos nossos foram usados até mesmo para nos ferir em algum momento, para que a gente melhorasse, para mostrar verdades para nós que a gente não gostaria de ouvir, para nos corrigir, nos exortar. Isso também foi dolorido. Mas isso, Deus, foi trabalhado com tanto amor e o Senhor moldou de uma forma tão perfeita que nós saímos fortalecidos. E de verdade, os amigos que participaram dessa história são mais queridos. Eles são especiais, eles são íntimos. Ó Deus, nós não queremos descartar pessoas porque nós fomos feridos. Não queremos perder a oportunidade de sermos trabalhados pelo Senhor através dessas vidas, simplesmente por um preconceito com as pessoas, por um medo, por um trauma. Nós não queremos nos julgar melhores do que os outros ao ponto de não nos relacionarmos com pessoas porque eles não são suficientemente bons para nós. Nós não queremos isso. Esse coração endurecido e arrogante não está disponível para o teu espírito. Um coração quebrantado, sim, onde a semente pode ser plantada e ela pode vir a frutificar e o Senhor pode falar conosco e o Senhor pode usar situações como essa, das nossas amizades para trabalhar conosco. Se em algum momento as nossas amizades que são profundas, elas vierem a tornar-se doloridas, a gente vai poder sentar e conversar e orar junto e ser sincero, porque elas são profundas, elas são íntimas. E nessa intimidade cabe a sinceridade. Deus, nós queremos isso.
nós queremos ser profundos, queremos ser íntimos, queremos, ó Deus, viver, mesmo que seja nesse risco, essa bênção maior do Senhor. Cuida de nós, ó Deus. Fala aos nossos corações, quebranta os nossos corações e prepara para nós relacionamentos profundos, para a gente poder caminhar, para a gente poder viver intensamente, para a gente poder ser bênção na vida das outras pessoas também. Que o Senhor faça de uma forma poderosa, Deus. Nós dependemos do Senhor. Nossa vida está nas Tuas mãos. Cuida de nós. Cuida dos nossos amigos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.